E agora, momento de degustação no Insight TV. Você vai conferir essa entrevista com a chefe Bel Coelho, que é paulistana, uma das mais solicitadas e famosas da área, realmente muito conceituada. E detalhe, entrevistada no Insight TV para apresentar um cardápio especial que ela criou com a temática Piauí. Pratos típicos, mas bem sofisticados. Bom, e hoje no Insight TV nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial. Nós vamos falar sobre cozinha, sobre gastronomia com uma das maiores chefes do mundo. Essa menina tem apenas 33 anos de idade. Ela, aos 17 anos de idade, ela já era apaixonada por gastronomia e foi aí que começou toda a sua história. Portanto, já faz 15 anos que ela trabalha nesse ramo de gastronomia. Eu estou aqui com a Bel Coelho, que veio para Teresina para montar o cardápio de um dos restaurantes mais conceituados aqui da nossa cidade. Bel, bom te ver aqui de novo no Piauí, essa sua segunda vez aqui com a gente, hein? Bom, muito prazer estar aqui, muito feliz de estar aqui. Pois é, você veio para Teresina a convite de um empresário, né, para montar a cozinha desse restaurante. Na verdade, você vai preservar a culinária tipicamente piauiense, mas vai além disso, né? Vai colocar essa culinária para ser algo bem contemporâneo. Sim. Na realidade, eu não montei a cozinha, né? Eu só mudei o cardápio que o Joaquim já tinha no restaurante. E ele me pediu para ter um toque mais piauiense do que tinha. E eu me encantei com uma outra viagem que eu fiz a Teresina, me encantei com a comida sertaneja, a comida nordestina daqui. E me inspirei e fiz um cardápio, acho que com muitas influências daqui, mas mais sofisticado, com técnicas mais sofisticadas da cozinha profissional. Algumas coisas francesas, algumas coisas umas técnicas mais novas. E aí a gente chegou num cardápio os dois juntos, que eu acho que ficou bem bacana, moderno, e sem perder os sabores piauienses. Até porque esses sabores nossos, né, assim, o capote, a galinha caipira, são pratos tipicamente piauienses, mas que tem todo aquele sabor. As pessoas que vêm de fora para cá, para o Piauí, se encantam com a nossa culinária, né? Eu tenho certeza que você também se encantou ao chegar aqui na nossa terrinha e conseguir provar um pouquinho de cada uma dessas peculiaridades que são nossas aqui da nossa terrinha. Sim, me encantei com pratos tradicionais e com alguns ingredientes que a gente só encontra aqui, como requeijão, algumas favas, o capote. E alguns pratos mesmo, né? O capote foi um que me encantou, Marisabel, adorei, enfim, algumas... A galinha caipira, só a cajuína nossa, né? A cajuína, o caju, né? O caju é demais, assim, a castanha daqui é diferente, a que chega em São Paulo, não, assim, a gente tem que procurar bastante, um bom fornecedor para conseguir uma boa castanha em São Paulo. Eu fiquei encantada e até levei alguns pratos inspirados em coisas daqui para o meu próprio restaurante em São Paulo. Agora, Bel, conta para mim como é que começou essa tua paixão pela culinária? Começou de criança mesmo. Eu tinha uma cozinheira que era cozinheira e babá, que eu acho que isso é muito da nossa cultura, né? E eu ficava muito tempo com ela na cozinha. E me apaixonei pela cozinha, de ficar ali, e bebi muito dessa fonte, assim. E cozinhava, fazia bolo, fazia brigadeiro, fazia massa, nhoque, coisas fáceis ela me dava para fazer. E aí já na pré-adolescência, 12, 13 anos, eu fazia um pouco mais, coisas um pouco mais elaboradas. E quando tive que escolher uma profissão, eu já sabia o que eu queria. Mas meu pai pediu para eu fazer antes um vestibular para uma faculdade um pouquinho mais tradicional. Eu prestei para História e Psicologia. Mas eu sabia que eu queria gastronomia. Pois é, a gente ouve muitos relatos de pessoas, Bel, que têm a vocação, mas muitas vezes os pais querem que os filhos, né, partam para um outro caminho, até mesmo por uma questão sociocultural mesmo, né? A gente sempre dá o melhor para os nossos filhos, né? Sim. Mas a paixão, o amor é algo que vai muito mais além. Por exemplo, você fez o vestibular por causa dos seus pais, né? Porque você queria também, olha, pai, eu vou... Mas você já sabia que tinha aquela paixão desde o começo. Ou seja, a gastronomia vai muito além disso. É uma questão de dom mesmo, de amor. Então, a pessoa tem que seguir aquele dom, mas tem que fazer com muito amor. E eu acho que a culpa é dele também, porque o pai dele que tinha um restaurante. Então, o gen veio dele, no fundo. O pai dele era português, tinha um restaurante em Santos, no Porto de Santos.
E acho até por isso que ele não queria que eu fizesse também, porque ele sabe que é uma vida muito sofrida, trabalha-se à noite, até tarde, é uma vida sacrificada. Então, por um lado, ele tinha uma certa razão, ele não queria que a filhinha dele, que estudou e, enfim, ele investiu muito, né, em estudo e queria que eu fizesse uma faculdade um pouco mais tradicional, trabalhasse tanto, enfim, eu não sabia disso naquela época, talvez eu tivesse feito uma outra coisa também, mas estava no meu sangue mesmo, eu sabia sem saber que era isso que eu queria, e não me arrependo de Na maneira verdade, alguma. isso te move, né? Cada vez que você transforma um novo prato, cada vez que você cria uma nova receita. Eu adoro, não tem nenhuma, é o que eu mais gosto de fazer, servir, cozinhar, é proporcionar bons momentos em volta da mesa. É difícil fazer uma boa receita? Eu acho que pra mim já não é tão difícil, mas depende do dom da pessoa, né? Depende da pessoa. Pra mim já não é tão difícil, pra alguns chefes já não é tão difícil. Bom, hoje em dia as pessoas procuram muito pela questão da alimentação saudável, né? Assim, esse é o tema da TAN, na verdade. Né? Então, assim, a alimentação saudável. E as pessoas também hoje, elas estão mais preocupadas com isso. Antigamente a gente não tinha muito isso, acho que é hábito cultural mesmo. Mas hoje a gente já está ensinando os nossos filhos, né? Os avós já estão ensinando os netinhos a comerem mais saudável, né? Terem uma alimentação muito mais saudável. E eu acho que o caminho é esse mesmo, né, Bel? Sem dúvida. Então, assim, vocês também, que são chefes de cozinha, que são responsáveis aí por vários restaurantes, têm uma responsabilidade muito grande também de formar cardápios com esse mais conceito, mais saudáveis, saudáveis, né? Até porque o mais saudável nem sempre é o mais gostoso. Não, então eu discordo um pouco, assim. E eu acho que até o Joaquim, que é quem me convidou para vir fazer o cardápio piauiense aqui, ele durante o dia tem um cardápio até mais saudável. Fantástico, maravilhoso. Sempre almoço aqui, nem parece que a gente está comendo uma alimentação que a gente diria assim que é saudável. Porque isso existe muito, né, Bel? As pessoas dizem assim, é o light, é o saudável, não tem muito gosto. Bom. Então eu não concordo, eu acho que dá para ser muito gostoso. Em que eu acho que precisa ser muito, muito variado. Assim, a gente tem que trazer muitos vegetais, muitos legumes, os grãos, as sementes, trazer texturas, brincar com as texturas. E também no modo de preparo, né? Não cozinhar muito os vegetais, tostar as castanhas um pouco para elas ficarem mais crocantes, as sementes. E tudo isso traz crocância e sabores novos. Os molhos a partir de azeite cru, azeite extra virgem cru. A gente tem que pensar não só na questão fitness, né? Na questão, né, estética, mas também no que o alimento tem de funcional, né? Por exemplo, o azeite extra virgem que previne as doenças do coração e acrescentar ele cada vez mais algumas sementes, algumas castanhas que tem ômega 3, os peixes de água fria, como salmão, atum, sardinha. Eu acho que tem muito a ver com os ingredientes que são escolhidos, a variedade e o método, a técnica que você vai usar. Então, claro que eu não poderia perder essa oportunidade, já que eu estou aqui ao lado da Bel, de pedir para ela dar algumas dicas para nós piauienses, porque nós moramos numa terra que você sabe, calor demais, né? Uma terra quente. Inclusive, nós estamos aí no período do BR-Obró, né? Você chegou bem na época que o calor está bem apurado mesmo. Então, eu queria que você deixasse aqui, Bel, para os nossos telespectadores, algumas dicas de, por exemplo, óleo de cozinha. O ideal é o óleo de milho, é o óleo de alimentação mesmo do dia a dia para as nossas telespectadoras. Que tipo de alimentos eles devem usar em casa para ter um cardápio mais saudável? Eu acho que uma contradição que eu ainda não entendo. Assim, a gente come pouca salada no Nordeste. Eu acho que tinha que comer mais salada e com frutas. Comer salada com manga, com caju. Uma coisa que eu faço bastante no restaurante são os vinagretes com sucos de alguma coisa. Por exemplo, um vinagrete de caju. Uso caju com azeite extra virgem, um pouquinho de limão, um pouquinho de gengibre e uso como molho de salada, por exemplo. E usar o azeite extra virgem cru, não esquentar para não saturar e temperar as saladas com azeite cru. É muito importante. Usar sementes de linhaça, de girassol também em cima das saladas, eu acho muito importante e interessante. Traz textura, às vezes não traz tanto sabor como a linhaça, traz algum sabor, mas não muito, mas traz textura, que é interessante.
e é muito funcional, né? Muito bom para a saúde. Então tá bom, Bel, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no programa. É um prazer estar aqui, Insight, viu? É um prazer enorme ter você aqui com a gente. As pessoas que estão em casa, que queiram conhecer um pouco mais a respeito da Bel, tem a página dela, né, Bel? Na internet. duirestaurante.com.br. Dá o endereço aí pro pessoal que tá em casa. DUI, né? duirestaurante.com.br. Então tá bom. E essa foi Bel Coelho. Hoje nós conversamos aqui sobre culinária, alimentação saudável, comida com qualidade.